Bom dia, tudo bem? Às vezes é boa noite, boa tarde, mas hoje é bom dia. Aí no Brasil, porque aqui na Itália já são 13 horas. Nos Estados Unidos, sabe que horas são? Muito bem. Todas as vezes que Jesus teve contato com alguém pessoalmente, Jesus, homem Deus, Deus homem, aqui na Terra, toda vez que ele teve contato com alguém, ele deixou aquela pessoa marcada. Algumas ficaram marcadas e foram testemunhar sua marca, e outras foram marcadas e simplesmente desapareceram da Bíblia. E ela só tem referência na Bíblia quando eu e você falamos. O caso daquele jovem rico que chegou para Jesus e falou assim: Mestre, o que eu faço para herdar a salvação? Aí Jesus falou: O que eu faço para herdar o reino dos céus? Aí Jesus falou: Cumpre os mandamentos. Aí ele falou assim: Ué, mas eu já faço isso desde criança. Eu já sei isso aí de coisa salteado. Já li a Bíblia de trás para frente, frente para trás. Eu leio a Bíblia até de cabeça para baixo. Aí Jesus falou assim: Muito bem, isso é bom, hein? Você é um cara, hein, rapaz? Rapaz, você é o bichão mesmo, hein? Só que ainda te falta uma coisa. Esse ainda te falta uma coisa, Jesus viu o ligame que tinha entre o coração dele e a riqueza. Jesus não quer que você seja pobre e que você venda tudo que você tenha e dê para os orfanatos, para os viuvatos, para os desabrigados, para o MST, para o PT, para o PDT, para o MDB, para quem quer que seja. Deus não quer que você faça isso pelo simples fato de fazer. Porque, como diz a Bíblia, se eu não tiver amor, é igual um sino que sona, um sino que toca, né? Aqui, de vez em quando, você vai ouvir numa das minhas gravações um sino blém, blão, blém, blão. O sino toca para chamar para missa, o sino toca quando alguém morre, o sino toca quando é meio-dia, o sino toca quando é 1 hora, o sino toca. O sino, de repente, eu acho que ele fala assim: eu quero tocar agora. Ele vai blão, blém, blém, blão, enfim. Se a gente não tiver amor, a gente é igual um barulho de sino, de um metal que bate um no outro. Se a gente não tiver amor no que a gente faz, se a gente não botar o nosso coração no que a gente faz, a gente não entender o que a gente está fazendo é por amor, não tem sentido absolutamente nenhum. E a nossa história nunca vai ser citada de uma forma boa. Mas, se a gente tiver amor, por menor que seja a ação que a gente tenha, como por exemplo, lavar os pés dos discípulos, uma ação tão pequena, mas Jesus fez isso com tanto amor que isso é apregoado pelo mundo inteiro. Quantas vezes você e eu já não pensamos nisso, já não pregamos isso? Agora, quantas vezes eu e você pensamos assim: se Jesus vier lavar meu pé, eu não vou deixar não, hein? Jesus é Jesus. É claro que ele não vai lavar seu pé, ele vai usar alguém para lavar seu pé. E às vezes ele vai usar alguém grande, alguém que você considere grande, maior que você. Mas sabe uma coisa bacana que é? O maior do reino dos céus não é aquele que está andando de avião agora, está lá a milhas e milhas de distância de nós. O maior do reino dos céus é aquele que serve. Se aquele que está lá em cima voando de avião para todos os continentes, fazendo conferência, pocando, se ele estiver fazendo por amor, amor ao Evangelho, amor a Deus, amor às vidas, às almas perdidas, às ovelhas perdidas da casa de Israel, se ele estiver fazendo isso por amor, amém. Ele é um grande servo. Agora, quando o homem começa a fazer uma coisa, as pessoas começam a reconhecer e falam assim: Uau, o cara é o cara. Pode saber, se subiu no coração dele, estragou tudo. Estragou a festa, estragou a cena, estragou a foto. Entendeu? Então, o maior pintor do mundo está pintando a minha história. E a nossa história era uma história sem cor, ela não era uma história bacana. Mas aí ele começou a pintar a nossa história. Cada pincelada que ele dava machucava. Cada pincelada que o pintor dá sobre a tela, ou sobre o papel, ou sobre o couro, não pensa você que não há uma reação química. Há uma reação química entre a tinta e a pele, entre a tinta e o pano, entre a tinta e a tela, entre a tinta e o papel. Toda vez que alguém faz uma tatuagem, faz ali uma tatuagem,
Há uma reação química entre a ponta daquela agulha e a pele da pessoa. Há uma reação química. E todas as vezes que o Criador decide pintar um pedacinho da minha história, pintar um pedacinho da minha passagem, da minha caminhada, ele deixa marcas em mim, marcas dele. Não são marcas do mundo, não são marcas de tristeza, não são marcas de dor. Ele deixa marcas em mim. Entendeu? Por exemplo, há poucos dias eu perdi o meu pai e ficou uma marca em mim do grande pintor do mundo, do maior pintor do mundo. Ficou a marca em mim. A marca de que ele esperou o meu pai ouvir o meu testemunho, ver o meu vídeo, conversando com ele. No final eu falei: pai, você aceita Jesus como seu salvador? Gravando sim um vídeo como esse. Você aceita Jesus como seu salvador? Se você aceita, você repete comigo essa oração. E eu mandei o vídeo. A minha irmã Adriana pegou o vídeo e mostrou meu pai. Ele viu o vídeo, chorou. No final do vídeo ele fez a oração de arrependimento. Ficou uma marca em mim? Ficou. De perder meu pai? Ficou. Mas também ficou uma marca em mim, uma pincelada que Deus deu dizendo: você teve mais uma pedrinha na sua coroa. Você fez o que você tem que fazer, pregar o evangelho. Você não tem que reclamar que perdeu seu pai, sua mãe, seu irmão, seu filho. Você não tem que reclamar. Você tem que usar tudo o que te acontece para o louvor e glória do nome do Senhor. Sabe quando Deus é glorificado? Quando eu e você reconhecemos a mão dele em tudo o que acontece. Nas coisas boas, pastor, na festa também. Mas ele fica ainda mais feliz quando a gente reconhece a mão dele, o poder dele, o propósito dele nas coisas que nos acontecem, que não são tão boas e que às vezes a gente precisa digerir, passar um tempo para depois comentar ou testemunhar. Entendeu? Você entendeu? Então fala comigo, entendeu? Tá com a minha sobrinha. Entendeu? Tá bom? Tá bom? Tá bom? O maior pintor do mundo está pintando a minha história e ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu e na assinatura está escrito: Deus, o maior pintor do mundo, está pintando a minha história e ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu. E na assinatura ele fez escrito assim, ó: Deus, o maior pintor do mundo está pintando a minha história. Não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu. E na assinatura está escrito o nome dele, que é Deus. Deus te abençoe. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se você ama a Deus e você é chamado segundo o propósito de Deus, Deus já te deu uma pincelada hoje nessa mensagem e vai continuar te pincelando. Às vezes te pincela para lá e sua vida toda vira ao contrário, de cabeça para baixo. Ele está lá pintando. Quando ele termina a obra, você olha e fala assim: uau, atingiu o objetivo, atingiu o propósito.
Deus te abençoe.